Aleluia. Saludo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em uma grande missão. Mirem para seu irmão que está ao seu lado. Estamos em uma grande missão. E a missão depende de cada um. Eu não posso fazer a missão solo. A missão há que estar junto. Eu alabo a Deus porque há uma igreja que está junta, unida, em um solo propósito, em um solo espírito, em uma sola visão, em um solo hablar. A missão que estamos aqui é de sacar de las manos de Satanás. É de sacar as vidas que estão atrapadas neste mundo e trazer para a presença de Deus. Solamente a palavra pode cambiar uma nação. Jonas foi para Nínive e começou a falar de Deus. Uma nação se rendeu aos pés de Deus. Foi salva. Se um homem começou a predicar a uma nação, tu podes também, Ivan, ganhar muitas vidas em Bilbao. Se um homem entrou em uma cidade depois de passar 3 dias dentro de um pez, por falta de obedecer, e ele teve um encontro verdadeiro com Deus, e era um profeta. E o profeta não pode volver hacia atrás. O profeta tem que dizer a verdade. Jesus, ele é a verdade. Benjamim. Jesus é a vida. Jesus, ele é a paz. Jesus, ele é nosso consolador. Jesus, ele é nosso amigo. Amém? Então, querido, vamos entrar em um tempo maravilhoso. Já hemos alabado, entregado nossa adoração. Chegou a hora de escutar a voz de Deus. Mateus 4, versículo 4. Não só de pão viverá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. E a palavra que sale de la boca de Deus traz renovo, gozo, restauração, levanta os caídos, ressuscita os mortos. E eu creio que, enquanto nós outros estamos aqui, pastor, em um solo pensamento, eu sei que o foco no mundo está agora em Venezuela, pero nosso foco está em Jesus. Nosso enfoque está em Cristo. Muitos agora também estão enfocados em el mundial, com sua camiseta, com seu país. Pero há um pueblo que está enfocado em la oração. Há um pueblo que está enfocado em adoração. Romanos capítulo 12, não nos conformeis com este siglo, sino transformai-vos por la renovação de vosso entendimento, para a fim de quê? Não, esse é outro versículo. Está bem, aí está.
Toda a escritura é inspirada por Deus. Esse é outro versículo. Né? Amém. Isso é bom, né? Já está memorizado. Querido, a obra de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo que está sucedendo no mundo, como foi falado aqui com o nosso pastor, já foi profetizado que ia suceder. Querido, quando recebe uma notificação em seu móvel, pim, pim, toda a terra foi notificada por Deus. O problema é que se ouvida. O problema é que, outra vez esta mensagem. Pastor predicando domingo sobre pecado. Outra vez, isso não é para mim. Sempre Deus está falando com seu povo. E as pessoas escutam, pero não guardam. Não vale eu venir à igreja, escutar e não guardar. Seguir igual. Eu não posso seguir igual, eu tenho que cambiar, querido. É hora de câmbio total, porque Cristo vem. Há alguns meses, uma serva de Deus de Brasil tinha um culto como este, pela igreja llena, e ela é tomada pelo Espírito Santo e começa a falar. Eu vou falando com a voz de Deus, enviar terremoto em Venezuela. Assim ha dito e se cumpriu. E não só a Venezuela, Brasil. Então, se tudo que está sucedendo é isso, querido, é triste, porque aí muitas vidas morrendo sem Cristo. Pero ayer eu falei, quem tem gozo da salvação está firme. Quem está na presença de Deus, aleluia, já tem sua salvação garantizada. Se Cristo vem a hora, quantos estão preparados para encontrar com Ele? Ou se passa algo, se vem um coche, não sei o que vai passar daqui a 5 minutos. A casa há que estar preparada. Eu he visto vídeo aqui se disse vídeo, que chegou uma notificação no momento que estava sucedendo o terremoto para um padre. E o padre mirou até o móvel, o Google, e se sacou sua filha aí, deu tempo de salvar. Deu tempo de salvar-te, sua filha. E aqueles que não receberam a notificação, perdeu sua vida. Hoje, o Senhor está trazendo uma notificação para cada um de nós outros. Palavra. Pero isso não necessita de conexão de internet. A conexão é o Espírito Santo. Presença do Espírito Santo tem que estar em nós outros. Abra sua Bíblia por gentileza. Hechos de los Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. O tema vamos falar sobre o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo para transformar e capacitar a igreja. Vamos todos repetir esse tema nesta manhã. 1, 2, 3. Põe na pantalla. É tema, por favor.
para que a igreja venga memorizar. 1, 2, 3. O poder do Espírito Santo para transformar e capacitar a igreja. Uma vez mais. O poder do Espírito Santo para transformar e capacitar a igreja. Quanto necessita do poder do Espírito Santo? Eu necessito. Todos nós outros necessitamos do poder do Espírito Santo. O pastor, o presbítero, o diácono, a irmã que limpia a igreja, el irmão que limpia a igreja, al cooperador, a los niños, necessita ser transformado pelo poder do Espírito Santo. O mundo está um caos, guerras, Rússia, Ucrânia, agora Estados Unidos com Irã, Israel, muitas coisas sucedendo ao mesmo tempo, no mundial, e as pessoas estão entretenidas com muitas coisas nesta terra, e muitas pessoas não querem mais poner seu rosto em polvo, não querem mais clamar a Deus, não querem mais ter uma relação com nosso amigo Espírito Santo. Queremos muitas coisas materiais em la terra, conquistar algo. Ah, fulano conquistou e eu não conquistei. Minha preocupação, querido, não é as coisas terrenais. Estamos aqui, sim, para adquirir coisas, porque Deus nos capacita para uma profissão, para algo, para crescimento, para manter a família. Pero isso, querido, passa. Isso vai passar. O único que não passa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso consolador. É o regalo de Deus para cada um de nós outros. O Espírito Santo, ele atuava no Antigo Testamento solamente para algumas pessoas, para os profetas, para os reis. E ele atuava como Sansão, Gideon, Jefté, os juízes. E era elegido por uma pessoa comum como nós outros. Pero não todos recebiam o poder do alto. Era uma seleção. Hoje, querido, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos o privilégio de ter a terceira persona de la Trinidade, que é o Espírito Santo. E vamos ler o capítulo 1 e o versículo 8 para começar esta predicação em esta manhã, a qual Deus ha posto em meu coração. Pero recebereis poder quando haja venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Quem está hablando em esse versículo? Nosso Senhor Jesus. Depois de la ressurreição de Jesus, ele quedou vivo 40 dias, hablando com os discípulos.
animando os discípulos. Porque os discípulos, depois que Jesus foi à la cruz e ao terceiro dia morreram, eles quedaram desanimados. Eles não mantuvo sua fé em Cristo. Pero chegou um momento que eles foram para pescar, volver a sua origem. Ao invés de ser pescadores de homens, eles volveram a sua profissão a ser pescadores. Aí está Pedro, hasta Thomas, que não era pescador, passou a ser pescador. Glória a Deus. Pedro, eu não quero entrar nesse ponto. Sabe, o poder que da influência é tão grande, querido. Há que ter muito cuidado. A influência pode matar uma pessoa na igreja. Eu não quero orar. Eu não quero ser isso. Eu não quero ser parte do ministério de alabança. E isso vai contaminando a igreja. Pero Deus nos chamou para ser testigo de Ele. Deus nos chamou para ser lleno de poder. E lleno de poder necessita uma comunhão com o Espírito Santo. E quando Jesus a essa promessa, eu vou, pero rogarei ao Padre que envia outro Consolador. Ele enviou outro Consolador quando ele inaugurou a igreja. Onde que ele inaugurou a igreja? Em dia de Pentecostés. Aleluia. E todos foram llenos do Espírito Santo. Para entender melhor este contexto, a qual foi escrito por o Dr. Lucas, que escreveu Lucas e também Hechos. O Dr. Lucas está dizendo que houve nesse período de la fiesta de ajuda-me. Pentecostés, glória a Deus, saiu. Então são 50 dias de fiesta, 50 dias de la cosecha, por las maravilhas que o Senhor ha hecho por su pueblo. Então, nesse período, e mientras estava todas as pessoas entretenidas, estava com um vaso de vinho, havia festa, havia também prostituições, porque era uma festa aí que estava todos borrachos. Pero mientras tinha essas pessoas também, havia 120 pessoas, aleluia, que estavam buscando a promessa do Padre. Havia poucas pessoas, quizás, tinha já em Israel uma grande multitud, por exemplo, 50.000 pessoas, 100.000 pessoas. Havia nações que estavam aí em festa também por esta cosecha. Pero também havia homens e mulheres que estavam orando. Oh, aleluias. Não há glória. Havia também pessoas que estavam alabando a Deus. Havia também pessoas que estavam em comunhão com Deus. E mesmo muitos não queriam nada com Deus, havia 120 pessoas que estavam em oração. E estava esperando a promessa do Padre. Qual é a promessa? Quedai-vos em la ciudad de Jerusalém, hasta que do alto sea lleno
de poder. Eles não saíram para predicar, sim, o poder do Espírito Santo. Eles esperavam a promessa. Há muitos que estão saindo para predicar, não participam de um discipulado, não vêm para a escola bíblica, não fazem nada e já querem predicar, já querem voar como um pájaro. Aleluia, pero nesta manhã há que pedir o poder do Espírito Santo para que te capacite para fazer a obra de Deus em nações, em Bilbao, em essa cidade. Necessitamos da presença do Espírito Santo para que venga transformar nosso interior, querido. Há que pedir ao Espírito Santo para transformar nossa vida, para ganhar alma. A transformação, querido, só vem do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que cambia nossa mente, é Ele que cambia nossa maneira de caminhar, é Ele que cambia a nossa maneira de falar. Esta pessoa é diferente, esta pessoa recebeu algo novo. Como esta pessoa está diferente, assim como sucedeu com Pedro, que negou a Jesus da hora, empieza a receber o poder do alto. A primeira predicação foi 3.000 almas. Por que eu não ganho uma alma? Porque tu aún não ha tenido uma relação com o Espírito Santo. Hoje está muito difícil ganhar a los vascos para Cristo. É que tu aún não abriu a sua boca para predicar para eles. Está muito difícil ganhar meu esposo, ganhar minha esposa, ganhar meu filho. É porque tu aún necessita ser transformado para que eles vejam Cristo em ti. Pablo, lleno do Espírito Santo, estava na prisão. E mientras que ele estava na prisão, muitas vidas estavam sendo edificadas pela palavra de Deus. Aleluia, querido. Não necessitamos solamente de estar com uma pessoa. Tu pode predicar na internet, tu pode enviar uma mensagem, tu pode enviar, aleluia, para o seu país, um mensagem, gravar um vídeo, para que a gente venga, aleluia, sentir a presença do Espírito Santo, para que a gente venga conhecer que Jesus é o Senhor desta nação. Para que serve o Espírito Santo em minha vida? Para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja conhecido em todas as nações. O Espírito Santo não é para que eu profetize algo para sua vida solamente, para que eu venga a ter fama, para que eu venga a ter reconhecimento na igreja. El presbítero antes, o homem lleno do Espírito Santo. Não é isso, querida. É para que o nome de Jesus seja glorificado em minha vida, em sua vida. Aleluia. Quantos querem o Espírito Santo? Quantos necessita, aleluia, desta llenura do Espírito Santo? Há que ter o poder do Espírito Santo. E aqui está dizendo, a palavra grega dinamos. O que significa isto? Força, capacitação, llenura do Espírito Santo para actuar com poder. Cristo declara em Lucas capítulo 9, ponga em la pantalla por favor, Lucas 9, que Ele nos deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Um homem e mulher que tem o poder do Espírito Santo, os demônios não atuam.
ele tem que huir. Está chegando uma mulher, está chegando um homem lleno do Espírito Santo. Eu tenho que sair deste hogar, eu tenho que sair desta casa, eu tenho que sair deste bar, eu tenho que sair porque chegou uma mulher, aleluia, que carrega a presença de Deus. Chegou um homem que leva a presença de Deus, que está sobre ele, o Espírito Santo, ele é ungido de Deus, está passando na calle, e quando ele passa, aleluia, os enfermos sanados, aleluia, hasta a sombra que ele, aleluia, ele passa, eu sinto algo diferente, assim que Deus quer assim em sua vida, e essa manhã, querido, necessitamos nos levantar, aleluia, com homem e mulher, lleno do Espírito Santo, aleluia, versículo 1, aleluia, versículo 2, perdão, é isso mesmo, havendo reunido a seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios para sanar enfermo. Versículo 2, por favor. Versículo 2. Aí vai. E nos enviou a predicar o reino de Deus e sanar a los enfermos. Versículo 3. E lhes dijo: não temais nada para o caminho, nem bordão, nem alfarra, nem pão, nem dinheiro, nem llevas 2 túnicas. Quem está dizendo isto? Há muitas pessoas que querem o poder de Deus para ganhar dinheiro. Aleluia, para ser reconhecida. Allí há um profeta, aleluia, vamos fazer uma campanha e vai llenar a igreja de ADF Recalde, porque este homem, quando ele abre a boca, aleluia, há muitas vidas que vêm delante, chora, se emociona, aleluia, querido, não necessitamos de pessoas no altar para isso, necessitamos de pessoas llenas do Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque nossa predicação, aleluia, tem que ser com poder, nossa predicação tem que ser com a unção do Espírito Santo. Se a unção do Espírito Santo não vale nada, é em vano subir ao altar, correr o microfone, aleluia, e descer montão de palavras que não tem efeito. Pelo Senhor está dizendo: seja cheio de poder, e de repente de Deus vai suceder em esta manhã. Aleluia. Quantos querem sentir de repente de Deus nessa manhã? Glorifica o Senhor nessa manhã. Onde estão os pentecostais? Aleluia. Eu sei que tu está passando por um momento difícil, aleluia, aí angústia, aí tristeza, pero nesta manhã receba o gozo do Espírito Santo. Aleluia, abra sua boca. Eis-me aqui, Espírito Santo, usa, eu quero ser tocado, eu quero ser um instrumento em suas mãos. Aleluia, eu quero, Senhor, ser lleno de sua presença. Há altares nesta manhã, aleluia, que vai ser lleno do fogo do Espírito Santo. Há altares que estavam apagados, que a luz estava apagada nessa manhã, vai receber algo novo. Aleluia, eu quero declarar nessa manhã, querido, que o Espírito Santo, ele vindo nessa manhã, aleluia, a ser maravilha, a ser prodígio, aleluia. Mentre nós outros estamos aqui adorando, o Senhor está movendo em Venezuela, em Brasil, em Nicarágua, aleluia, em nações. Em este momento, querido, solamente devemos buscar a presença do Espírito Santo, para que ele venha capacitar na oração, capacitar na alabança, capacitar na predicação, capacitar para evangelizar, como chegar a uma pessoa, quando chegar e falar da palavra de Deus para uma pessoa. Só o Espírito Santo que tem o poder de capacitar cada um de nós outros. Só ele. Tu não necessita de facultar, tu não necessita de estudo, tu necessita somente do Espírito Santo. Aleluia.
Nós outros necessitamos do Espírito Santo em todo momento. Porque o inimigo, ele está trabalhando e ponendo distrações para que tu não se acerque a ele. O inimigo, antes, Satanás se manifestava, o inimigo se manifestava. Se caía no suelo, hoje ele está infiltrado. E vou dizer, aí pessoas que vêm com um traje, com a corbata. E muitas pessoas, este homem tem o Espírito Santo. Não. Satanás é astuto, vindo para enganar. Se nós outros não temos o Espírito Santo e também discernimento, pode entrar um bruxo aqui e sentar aqui. Pode entrar uma bruxa e entrar. Está também levantando a mão porque há pessoas que são hipócritas. E lléname. Aí está. Pelo coração. Não está na igreja. Está alabando. E lléname. Pelo Espírito. Não conhece. O Espírito Santo só entra quando nos entregamos nosso coração por completo. O Espírito Santo só entra quando eu me arrependo. Como que o Espírito Santo pode usar uma pessoa que está em pecado, que está na fornicação, que está em adultério? Este não é o Espírito Santo. Porque há técnicas em um dia de hoje, em altar, que pode parecer que é o Espírito Santo. Hablar em línguas não significa que tu estás lleno do Espírito Santo. Isso, hasta os católicos estão falando em línguas. Há classe de hablar em línguas agora. Não! Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo, ele transforma. O Espírito Santo, ele capacita. Se eu não tenho esse poder de alto, querido, eu estou enganando a mim mesmo. Porque muitas pessoas estão de emoções na igreja. E aí, irmão, este homem está lleno do Espírito Santo, mira. Querido, a Bíblia diz que enganarão a muitos. Os falsos profetas enganarão a muitos, hasta os escorridos. Pero aqui não vai me enganar. Aqui não. Aqui também, né, pastor? Aqui não. Porque as pessoas não pensam, ó, pastor não dá um glória. A irmã não dá um glória. Isso não significa que está lleno, querido. Porque há momentos que dê gosto.
Há momentos que a igreja está, ó, ayuno, oração, porque nem todo que está na igreja está no nível espiritual. Permita-me dizer isto, querido. Como está seu nível espiritual hoje? Agora acabou ser glória. Como está? Está nesse nível? Está barrito? Necessita llenar mais? Eu me quedo perguntando como eu estou. Eu hablo com o Espírito Santo, Senhor, como eu estou? Eu me quedo preocupado. Às vezes pensamos coisas. E o Espírito Santo parece que eu estou na igreja toda a semana e parece que o Espírito Santo está comigo. Pero falho meu, o Espírito Santo, ó, se aleja. Aí eu necessito ser o quê? Pedir perdão. Meu amigo Espírito Santo, perdona-me. Eu necessito deste fogo. Perdona por hablar de mi hermano. Que ver barrar la llama é hablar de mi hermano. Aí se acabou. Hablar del pastor. Hablar do hermano que não está na oração. Ore por ele. Porque nem todo que está na oração das 5 da manhã não significa que está com lenha. Porque há muitos que entram às 5 da manhã para dizer que eu estou aqui orando. Meu nome está aí. Com Deus não se juzga, não se juega. Porque Ele sabe, Ele conhece, escondrinha os corações. Porque há pessoas que não estão às 5 da manhã, mas está às 3 da manhã. Há pessoas que estão com a sua lamparina encendida, sua lâmpada encendida, porque está lá às 3 da manhã. E aqui não é uma competição. Estamos, se a irmã ora lá 5, glória a Deus. Se a irmã ora lá 2, glória a Deus. Se a irmã ora lá 3, oh glória. O selo está movendo. 24 horas oração. Se é às 5 da manhã, em Brasil é a 1 da manhã. Aí pessoas orando. Então, a conexão, querido, para que o Espírito Santo se manifesta, não somente um período de 1 hora. Eis um período. Irmã, pode orar este horário? Irmã, pode orar este horário sem cessar. A oração sem cessar, aí se move. Tivemos 72 horas de oração, de propósito. Isto é que a igreja necessita ser. Não somente um horário, 5 da manhã. Agora, se me invitar para estar orando às 3 da manhã, eu vou. Por que o presbítero antes não está às 5 da manhã? Porque eu estou em um propósito com Deus. Eu falei com a líder. Presbítero antes está na desobediência. Eu não estou. Aquele pastor quer que todos os obreiros estejam às 5 da manhã. Amém. Pero Jesus não obrigou a nadie a orar.
Isso tem que ser de sua vontade. O Espírito Santo não te obriga a fazer nada. Ele não obriga. Ele te aconselha. Você acabou glória aqui, pastor. Ele te aconselha. Querido, tenha um momento com Deus, pero que não seja obrigado. Porque Deus não lhe gusta que obriga a nadie. Não é com força, nem com exército. Zacarias vai declarar: não é com força, nem com exército. É com toque do Espírito. Tu crê mesmo que me dá gana de orar? Não dá. É o Espírito que me dá força. É meu combustível, é o Espírito Santo. Há dias que tu não queres orar. Vamos ser sinceros. Há dias que tu não queres orar. Há dias que tu chega aqui na igreja, não quer dobrar a rodilha. Isso não significa que tu está lejos de Deus, querido. Ele entende seu cansaço. Ele entende que tu tem um dolor, que tu está pensando em algo. Ele entende, querido. Como que eu vou orar se eu estou passando um momento de aflição com meu país? Eu oro, pero há momentos que tu tem que dar em silêncio. Há momentos que tu está aí angustiado. E a pessoa que está angustiado consegue falar? Consegue expressar? A pessoa que está angustiada está... Ana, quando ela estava orando, o sacerdote disse: tu está ébria. Porque Ana estava triste, angustiada. Porque a boca dela que dava... E aí uma que intercede por nós outros. Porque minha oração, querido, não é bonita. Minha oração é simples. Há pessoas que querem fazer uma oração com teologia. Vários versículos bíblicos añadidos. E Deus não necessita de oração. Querido, a oração tem que ser simples, como de um ninho. Porque minha oração só tem efeito porque o Espírito Santo aperfeiçoa minha oração. Porque minha palavra só tem efeito quando sai da alma. Eu posso quedar 3 horas orando, pero se não sai da alma, não serve. Perca de tempo. Por que John Wesley ganhou Europa? Porque ele quedava tempo com Deus, passava horas, pero não era para ser conhecido, ter fama, era para avivamento.
Hay pessoas que participam de oração só para ser lleno, pero para essa llenura é para transformar pessoas. Eu não quero esse poder para mim, porque, querido, se esse poder ser só para mim, não me toque. Já passa, nariz que empieza assim, Já vou sentar aí, pastor. Já não vou sentar aqui. Vou sentar ali, na cia melhor. Carlos? Porque aí apóstolos que há que uma segurança, uma seguridade aqui. Aí apóstolos que tem que caminhar assim, Érica, aqui também. Também aqui. Chega na igreja. Seguridade. Já camina. Já separa um lugar, né? Aí, já senta aqui, já quer um seguridade aqui. Outra aí, outra seguridade aí. Para mirar, para estar protegido. Isso é ganhar, ter fama. Ora, um homem e mulher de Deus que tem o Espírito Santo, ele está protegido por Deus. Não necessita de segurança. Homens. Porque em meu país, pastor, há pastores que estão com homens armados aqui, Está assim, Sabe por quê? A política entrou dentro da igreja. O que tem que entrar aqui é o Espírito Santo. Se não há o Espírito Santo, chama pastor presidente Abraham Robson Ferreira. Não estamos sentindo mais nada na igreja. Pode ser. Solo que a obra não é do homem. A obra é de Deus. Sua venida aqui não foi porque tu levantou por la manhã, não, eu vou na igreja. Não, foi o Espírito Santo que tocou em ti. Porque tu queria mesmo quedar em casa, dormindo hasta as 11. Sim ou não? Eu queria mesmo estar com meus filhos. Mas eu estou aqui por ele. O irmão saiu de sua casa 40 minutos para chegar aqui. Irmão Carlos, vindo ayer e hoje. É porque o Espírito Santo ha traído ele aqui. O Espírito Santo, ele sopra, querido. Donde ele quer soplar. Eu pergunto a nosso irmão, de lejos, como que chegou aqui? És o Espírito Santo. Então, querido, muitos estão vestindo uma camiseta de Brasil, de Mundial, como disse o pastor presidente. Pero não querem ter nenhum tempo para evangelizar.
Pero queda em um estádio de futebol. Pim, 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 pim. E na igreja queda. O pastor está predicando e ele não dá um glória. Pero se tu viesse em São Mamés, você estava. Agora chama este para um evangelismo. Não puedo. Ivan, eu não posso estar no evangelismo. Eu vou estar mirando o partido Brasil e Espanha. A coisa é séria, irmãos. O poder do Espírito Santo transforma e capacita. Meu padre, ele estava com uma pelota em um estádio de futebol e ele escutou a los hermanos evangelizando, alabando a Deus na calle. E ele disse que o Espírito Santo tocou em ele. E ele foi seguindo os irmãos que estava caminhando com a pelota. E meu padre era fanático a futebol. E desde esse dia, ele teve um encontro com Deus. Nunca em sua casa conheceu a Jesus. E ele hoje, ele aceitou Jesus com 16 anos. E na mesma semana, ele foi bautizado com o Espírito Santo. E na mesma semana, ele foi bautizado em las águas. E no mesmo mês, começou a predicar. E no mesmo ano, foi líder de jovens. Pero, irmã, chegou a hora, já está ensinando. El hermano chegou a hora na igreja, já está trabalhando na igreja. Pastor, e eu estou aqui 10 anos. És o Espírito Santo que capacita. És o Espírito Santo que capacita. Então, querido, uma hora o Espírito Santo vai tocar em alguém de sua família que está lejos do caminho do Senhor, porque eu creio em esse poder que transforma, que capacita. Eu estou orando por esta pessoa. Continue orando. O pastor falou aqui do seu tio que foi alcançado. Já pode partir para a glória, para a eternidade. Aleluias. A pior coisa é essa, querido, é perder alguém de sua família que não teve um encontro com Jesus. Aí há uma tristeza. Agora, tu perder alguém de sua família, tu vai sentir, uau. Uma pessoa que encontrou com Jesus, que encontrou com o Espírito Santo, e se morre hoje, vai entrar na mansão celestial. E isso, querido, que devemos ensinar a nossa família, a palavra do Senhor. Queremos ganhar muitas pessoas fora, pero não predicamos dentro de casa. Por isso que vemos muitos filhos derrando os caminhos
de Jesus, porque não há uma transformação dentro de casa. Só há peleia. Só há discussões. Não há oração. Não há busca dentro desses hogares. Vamos cambiar, querido. Como disse a palavra. Pero recebereis poder quando haja venido sobre vosotros el Espírito Santo. E sereis testigo em Jerusalém, em toda a Judéia. Então, nós hoje estamos aqui em Bilbao. Vamos ser testigo em Bilbao. Para que os bascos venham para os pés de Jesucristo. Para isso necessitamos de la capacitação do Espírito Santo. Amém? Por favor, ponga-se sobre o seu pé. Espírito, desciende como fuego. Eu quero invitar nesse momento a tu cerrar tus olhos. Oh, vem e llena-me de nuevo. Espírito, Espírito, Espírito. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espírito de Deus, Espírito de Deus, llena mi vida. Ele quer llenar a sua vida. Llena mi alma. Eu necessito, Senhor, llena mi ser. E llena-me, llena-me, llena-me com tu presença. Llena-me, llena, Senhor, tua igreja. Capacita a tua igreja, Senhor. Capacita, llena-me, llena-me com tu amor. E llena-me, llena-los, llena os jovens com tu presença, com tu poder, com tu poder, com tu amor. Vamos lá, Senhor, na oração. Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tua presença, Senhor, nesta casa, por cada vida aqui presente, por a manifestação de teu poder. Ele, Senhor, trabalha de uma maneira diferente. Por cada culto, Senhor, que ele, Senhor, tem hecho, Senhor, em nossas vidas. Senhor amado, aqui está a tua igreja clamando, Senhor. Clamando, Senhor, por tua presença. És que nós outros anelamos, Senhor. Anelamos tua presença. Anelamos tua glória. Que a glória do Senhor descenda, Senhor, sobre nossas vidas. Descenda, Senhor, sobre nossos hogares. Descenda, Senhor, sobre cada, Senhor, matrimônio, sobre cada filho, Senhor. Padre Celestial, vem com tu fogo. Vem com um azeite fresco, Senhor. Del alto, Senhor, venga, Senhor, llenar cada vida que se encontra vazia. Padre Celestial, que pueda sentir algo novo. Restaura, aviva, Senhor. Traiga, Senhor, um grande avivamento sobre este lugar, sobre esta casa,
sobre Bilbao, sobre esta cidade, sobre Espanha. Oh Padre Celestial, apresentamos em las nações. Las nações, venga, Senhor, seja llenada, Senhor, por tu presença, avivada por tu glória. Que a palavra, Senhor, pueda entrar, Senhor, e cambiar e transformar corações, em nome poderoso de Jesus. Oh Espírito de Deus, tu estás aqui, Espírito Santo. Eu sinto algo sucedendo neste lugar. Oh Espírito Santo, há presença na casa. Ele se manifesta. Quizás há pessoas, eu estou sem trabalho, eu não tenho força. O Espírito de Deus está sobre ti neste momento. Oh, aleluia. Tu não has venido aqui para buscar emprego. Tu não has venido aqui para buscar por sanidade. Tu has venido para buscar por la presença. É o melhor regalo que nós temos. É a presença do Espírito Santo. Nosso melhor amigo. Ele é tu amigo. Amém. Aleluia. Estenda suas mãos. Aleluia. Que Deus venha abençoar sua vida nesta semana. Ore. Não pare de orar. Ore por cada nação. Ore por Venezuela. Ore por Brasil. Ore por Argentina. Ore por Colômbia, Uruguai, Paraguai. Ore Peru. Ore por Bolívia. Porque as coisas vão quedar pior. Pero ore. Não pare de orar. Isso é só o princípio de dolores. Muita gente vai orar. Muita gente vai a perder. Pero ore. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesucristo e as dulce consolação divina Espírito Santo seja com todos e todos em uma só voz cantamos. Amém. 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 Glória a Deus, que Deus o bendiga a todos em nome de Jesus. Amém. Recebi